Acho que entrou na sala errada. A sala de limpeza fica no terceiro andar, comentou o homem de fato cinzento quando Sofia Olivera entrou na elegante sala de reuniões da Tech Fusion. Risos contidos ecoaram pela sala, enquanto ela ajeitava a postura, a pasta de documentos apertada contra o peito. O rosto uma máscara de tranquilidade que escondia a tempestade interior. Não, estou no lugar certo. Sou Sofia Olivia, candidata ao cargo de diretora de inovação, respondeu ela com voz firme. Apesar do blazer simples, da saia lápis de grife e dos sapatos confortáveis que ela escolheu para a entrevista, os 5 executivos de elite da Tech Fusion, que compunham a comissão de entrevistas, trocaram olhares de descrença mal disfarçada. A empresa era conhecida por seu ambiente exclusivo, seu escritório de vidro e aço no quarto andar do edifício mais imponente da cidade, e por contratar apenas talentos comprovados, um código para pessoas que já pertencem ao mesmo círculo privilegiado. Bem, isso é interessante, comentou Victoria Reed, a diretora de RH, uma mulher com cabelos perfeitamente alisados e unhas impecáveis. Não vejo muitas candidatas como você para cargos de liderança, especialmente com essa aparência. Sofia, 32 anos, com mestrado em Ciências da Computação e especializações em 3 países diferentes, manteve o olhar firme durante toda a sua carreira. Ela já havia enfrentado comentários como esse, os olhares de surpresa quando provava ser a pessoa mais inteligente da sala, as baixas expectativas que transformou em trampolins para o seu sucesso. Vamos começar. O seu currículo parece improvável, continuou Michael Chin, diretor financeiro, enquanto folheava as páginas que detalhavam a carreira acadêmica e profissional de Sofia. Aqui diz que liderou projetos de inovação em 2 startups. Que curioso. A forma como ele pronunciou curioso deixou claro que o que ele realmente queria dizer era duvidoso. Sofia sorriu ligeiramente. Ele não era o primeiro executivo a duvidar das suas capacidades e ele certamente não seria o último a ser surpreendido por elas. Sim, os 2 projetos resultaram em patentes e um deles foi adquirido por uma empresa da Fortune 500, respondeu ele calmamente. Os detalhes estão na terceira página. Bem, qualquer um pode escrever qualquer coisa num currículo, disse Sofia. Seria o último a se surpreender com elas. Sim, os 2 projetos resultaram em patentes e um deles foi adquirido por uma empresa da Fortune 500, respondeu ela calmamente. Os detalhes estão na terceira página. Bem, qualquer um pode escrever qualquer coisa num currículo, interrompeu Derek Porter, o diretor de marketing, sem sequer se dar ao trabalho de verificar a página mencionada. O que realmente importa é a experiência prática. Você já liderou equipas em empresas reais? Toda a sala pareceu congelar por um momento enquanto Sofia respirava fundo, mantendo a expressão serena que havia aperfeiçoado ao longo de anos, de luta contra o preconceito. Na verdade, eu liderei equipas em 3 continentes diferentes. Respiração profunda, mantendo a expressão serena que aperfeiçoara ao longo de anos de luta contra o preconceito. Na verdade, já liderei equipas em 3 continentes diferentes. Vamos fazer algo diferente, interrompeu Victoria, arrancando o currículo das mãos de Sofia. Em vez de ficarmos aqui a ouvir histórias, quero um teste prático. Algo que mostre se realmente sabe o que diz que sabe. Com um sorriso malicioso, Victoria deslizou um tablet na direção de Sofia. Na tela, um problema complexo de programação, do tipo que normalmente levaria horas para ser resolvido. Tem 10 minutos, sem internet, sem ajuda. Mostre-nos o que, sabe, sem pausa para café, acrescentou Derek com uma risada. Afinal, todos os diretores precisam de ter um bom desempenho sob pressão. Enquanto Sofia examinava o problema, percebeu que era deliberadamente mais difícil do que qualquer desafio que teriam apresentado aos outros candidatos. Era uma armadilha, um teste feito para fazê-la falhar. O tempo está a passar, provocou Michael, olhando ostensivamente para o seu relógio sofisticado. Os dedos de Sofia voavam sobre o teclado virtual, o seu cérebro trabalhando em vários níveis. Parte dela estava a resolver o problema. A outra parte,
Observava as expressões dos entrevistadores, desde a diversão inicial até a confusão, e em seguida, a preocupação quando perceberam que ela estava na verdade indo muito rápido. 5 minutos, anunciou Victoria com a voz agora menos confiante. Terminei, declarou Sofia, virando o tablet para mostrar a solução perfeita, bem antes do tempo. O silêncio que se seguiu foi interrompido pela voz de Richard Thompson, vice-CEO, que até então observava em silêncio num canto da sala. Isso não prova nada, disse ele, pegando o tablet e examinando-o superficialmente. Você provavelmente memorizou algum algoritmo padrão. Sejamos realistas, Sofia. Você não se encaixa no perfil da Tech Fusion. Uma a uma as máscaras de profissionalismo caíram. Os nossos clientes esperam um certo padrão, continuou Victoria. Alguém que reflita a nossa marca premium. Alguém que não pareça ter vindo do programa de diversidade da empresa, murmurou Derek em voz alta. Alta o suficiente para todos ouvirem. Richard levantou-se, endireitando o seu fato italiano. Acho que podemos encerrar por hoje. Obrigado pelo seu tempo, programa de diversidade da empresa, murmurou Derek, alto o suficiente para todos ouvirem. Richard levantou-se, ajeitando o seu fato italiano. Acho que podemos encerrar por hoje. Obrigado pelo seu tempo, mas não vamos dar seguimento à sua candidatura. Sofia permaneceu sentada de frente para as escadas. Posso perguntar exatamente que parte das minhas qualificações foi insuficiente? Perguntou Victoria rindo. Um riso frio e cortante. Digamos que estamos à procura de alguém que se encaixe melhor na cultura da empresa. Alguém que os nossos clientes levem a sério à primeira vista. Acrescentou Michael com um aceno de cabeça de Richard. 2 seguranças apareceram estamos à procura de alguém que se encaixe melhor na cultura da empresa. Alguém que os nossos clientes levem a sério à primeira vista. Michael acrescentou com um aceno de cabeça de Richard. 2 seguranças apareceram na porta. Por favor, acompanhem a senhora até a saída. Enquanto os seguranças a cercavam, Sofia levantou-se com dignidade, pegou na sua pasta e endireitou a postura. O seu rosto não demonstrava a humilhação que ardia no seu peito, nem a raiva fria que se formava na sua mente. O que nenhum daqueles executivos poderia imaginar era que, enquanto a acompanhavam, o telemóvel de Sofia vibrou com uma mensagem. Uma mensagem do homem que secretamente comprara a Tech Fusion 3 meses antes. Um homem que conhecia o seu valor melhor do que ninguém. Um homem que, além de ser seu marido, era agora o verdadeiro dono da empresa que acabara de ridicularizá-la e expulsá-la. Se esta história de discriminação e preconceito no ambiente corporativo tocou-te, esqueça de se inscrever no canal para descobrir como Sofia transformará essa humilhação no maior arrependimento da vida desses executivos. O elevador deixou Sofia no primeiro andar da Tech Fusion como um objeto indesejado. Ela atravessou o saguão de mármore com passos firmes, ignorando os olhares curiosos dos funcionários que testemunharam sua escolta pelos seguranças. Somente quando chegou à calçada, longe dos olhos corporativos, é que ela se permitiu respirar fundo. Não se sai bem, uma voz familiar trouxe-a de volta. Marcus Ree, seu marido, estava à espera, encostado ao seu carro discreto, os óculos escuros a esconder os olhos que já sabiam a resposta. Correu exatamente como esperávamos, Sofia, respondeu entrando no veículo. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto abria a pasta, revelando um pequeno dispositivo de gravação escondido no forro. Temos tudo. Marcus conduziu em silêncio pelas ruas da cidade. Ninguém suspeitaria que o homem no carro modesto, vestindo jeans e uma camisa básica, tinha transformado um algoritmo desenvolvido na sua garagem numa fortuna de $1.000 milhões. O mesmo algoritmo que agora era a espinha dorsal da Tech Fusion. Quanto tempo até descobrirem? Perguntou Sofia. Não vão descobrir, descobrem. Marcus sorriu com um sorriso raro, que reservava para momentos de certeza absoluta. Richard, Thompson tem um ego muito grande para investigar quem realmente comprou a empresa. A aquisição através de diferentes holdings garantiu o nosso anonimato. 3 meses antes, Marcus tinha vendido a sua startup de inteligência artificial a um gigante da tecnologia, embolsando milhares de milhões no processo.
Em vez de comprar uma ilha ou uma frota de carros desportivos, investiu discretamente na aquisição da Tech Fusion, a mesma empresa que o tinha rejeitado 7 anos antes, com as mesmas táticas discriminatórias que agora usavam contra a sua mulher. Os documentos de transferência de propriedade serão anunciados em... Marcos consultou o seu relógio simples, o único que usava desde os tempos de universidade. Exatamente 48 horas no escritório discreto que partilhavam nas traseiras da sua casa. Longe das mansões ostentosas que podiam facilmente comprar, Sofia e Marcos ouviram juntos a gravação da entrevista. Todos os insultos, todas as risadas zombeteiras, todos os comentários sobre a sua aparência e origem capturados com perfeita clareza. Não mudaram nada, comentou Marcos, com o rosto endurecido ao ouvir como trataram Sofia. Os mesmos rostos, as mesmas táticas, o mesmo preconceito. Mudou nada, comentou Marcos com o rosto endurecido ao ouvir como tratavam Sofia. Os mesmos rostos, as mesmas táticas, o mesmo preconceito. É por isso que isto vai funcionar, respondeu Sofia ligando o seu portátil. No ecrã estavam documentos detalhados sobre cada um dos 5 executivos que a tinham humilhado. Victoria Reed. 3 casos de assédio moral internos abafados pelos RH. Michael Chan. 2 casos de apropriação de ideias de funcionários juniores. Derek Porter. Um historial de comentários racistas em e-mails internos que vazaram. Richard Thompson. Perguntou Marcos. O sorriso de Sofia era frio como aço. O mais interessante de todos. Nos últimos 2 anos ele desviou 1,7 milhões em fundos de desenvolvimento para uma conta nas Ilhas Caimão. Achei que gostaria de ver isso por si própria. Na manhã seguinte, enquanto os executivos da Tech Fusion continuavam suas rotinas, normais completamente alheios à tempestade que se aproximava, Sofia visitou o escritório de sua amiga e advogada Helena Pérez. Estão todos aqui, disse Helena, espalhando pastas sobre a secretária. Acordos de confidencialidade, termos da aquisição, documentação completa sobre as práticas discriminatórias da empresa nos últimos 5 anos. Helena, uma das advogadas corporativas mais temidas da cidade, sorriu enquanto folheava os documentos. 15 candidatos rejeitados nos últimos 3 anos, todos qualificados, todos com um problema em comum. Não se encaixavam no perfil cultural da empresa. Perfil cultural, repetiu Sofia ironicamente. O código para branco, rico e, de preferência, homem. Exatamente. E o melhor de tudo, Helena ergueu um documento selado. A sua própria avaliação técnica, que eles rasgaram. Um funcionário da limpeza recuperou-o do lixo a nosso pedido. Vamos compará-lo com a avaliação de outros candidatos bem-sucedidos, com pontuações muito mais baixas. Durante aquela semana, enquanto a Tech Fusion preparava o seu grande anúncio, trimestral aos investidores, Sofia e Marcos trabalhavam nos bastidores. Cada peça do quebra-cabeças estava a ser cuidadosamente colocada no lugar certo. Victoria Reed acabara de aprovar a contratação de Tyler Hoffman, informou Marcos, lendo um e-mail interceptado legalmente graças ao seu novo estatuto de proprietário. Terceiro da turma. Experiência medíocre, mas filho do proprietário da Static Vision. E a minha pontuação no teste? Perguntou Sofia. Perfeita. Resolvaste num problema em 7 minutos que leva os engenheiros seniores da empresa. Os engenheiros seniores da empresa levam em média 22 minutos. Na véspera do grande dia, Sofia sentou-se na varanda de sua casa a ver o pôr do sol. Por um momento, ela permitiu-se sentir o peso de todas as rejeições, todas as portas fechadas, todos os olhares de dúvida que enfrentou ao longo da sua carreira. A dor era real. Cada risada, cada comentário condescendente deixou a sua marca. Tudo pronto para amanhã? Perguntou Marcos, juntando-se a ela com 2 chávenas de chá. Quase que Sofia pegou no telemóvel e fez uma chamada. Alô, aqui é Sofia Aivera. Gostaria de confirmar a minha presença na reunião de amanhã na Tech Fusion. A recepcionista do outro lado da linha parecia confusa. Desculpe, senhora Olivia. Não vejo o seu nome na lista de convidados para a apresentação aos investidores. Preocupe-se,
respondeu Sofia, com um leve sorriso nos lábios. O meu marido garantiu o meu lugar. Quando ela desligou, Marcos olhou para ela com admiração. Pode simplesmente entrar como minha esposa, como a nova proprietária, e deixá-lo sem reação quando perceberem quem é realmente a responsável. Sofia abanou a cabeça. Algumas lições precisam ser aprendidas, da maneira mais difícil. Naquela noite, enquanto os executivos da Tech Fusion dormiam tranquilamente em suas casas luxuosas, sem saber do furacão que se aproximava, Sofia finalizou a sua apresentação. Slide por slide, ela construiu não apenas o futuro da empresa, mas a meticulosa demolição de um sistema construído sobre preconceito e arrogância. Como estou? Perguntou ela, experimentando o terno impecavelmente cortado que mandara fazer para a ocasião. Marcos observava-a com uma mistura de orgulho e admiração, como alguém que eles deveriam ter contratado quando tiveram a oportunidade. O que Victoria Reed, Michael Chan, Derek Porter e Richard Thompson imaginavam era que, enquanto preparavam as suas notas para impressionar os investidores no dia seguinte, a mulher que tinham humilhado e expulsa estava prestes a tornar-se não só a sua chefe, mas também a arquiteta da sua queda, e ao contrário deles, Sofia não precisaria de seguranças para lhe mostrar a porta de saída. Ou brilhava sob luzes perfeitamente ajustadas. Assentos de couro premium dispostos em fileiras imaculadas aguardavam os principais investidores e executivos do mercado de tecnologia. Na primeira fila, Victoria Reed ajustou nervosamente o seu blazer vermelho impecável enquanto verificava o programa do evento. Alguma alteração de última hora no roteiro? Perguntou Michael Chan, franzindo a testa ao notar a sua expressão. Nada importante, respondeu ela, tentando disfarçar a sua confusão. Parece que o CEO quer fazer alguns anúncios especiais após os números trimestrais. Disse Richard Thompson, entrou na sala com a confiança de um homem habituado a dominar qualquer ambiente. O seu fato italiano de $3.000 e o seu sorriso ensaiado eram as suas armas. As mesmas que tinha usado para construir uma reputação baseada mais em conexões e aparências do que em competência real. Pronto para impressionar? Perguntou. Ao juntar-se aos seus colegas, os relatórios estão impecáveis, os investidores estão ansiosos, e depois disso, a promoção é praticamente minha. Derek Porter sorriu discretamente, levantando o copo de água. Ao futuro CEO da Tech Fusion, sussurrou, sem notar os olhares trocados entre dois funcionários que passavam. O burburinho diminuiu quando as luzes se apagaram ligeiramente. Richard caminhou com confiança até o palco, ajustando o microfone, com a postura de alguém nascido para liderar. Senhoras e senhores, bem-vindos à apresentação trimestral da Tech Fusion. Ele começou com sua voz grave e estudada. Estamos prestes a revelar números que provarão por que somos líderes de mercado. Mas primeiro, gostaria de anunciar que temos um convidado especial hoje. A porta se abriu e um homem de aparência simples entrou no palco. Ele usava um terno bem cortado, mas sem ostentação, e o relógio era o mesmo modelo acessível que usava desde que se formou na faculdade. Gostaria de anunciar que temos um convidado especial hoje. A porta lateral se abriu e um homem de aparência simples entrou no palco. Ele usava um terno bem cortado, mas sem ostentação, e o relógio era o mesmo modelo acessível que usava desde a faculdade. Murmúrios confusos percorreram a plateia. Ninguém parecia reconhecê-lo. Este é Richard, hesitou ele, procurando o nome em suas anotações. Estava lá. Marcus Reed, acrescentou o homem, pegando o microfone com naturalidade. Fundador da Alpha, Core Technologies e, há exatamente 3 meses, proprietário majoritário da Tech Fusion. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Victoria deixou cair a caneta dourada. Michael piscou várias vezes, como se tentasse acordar de um pesadelo. Derek estava visivelmente pálido. Isso é algum tipo de piada? Richard sussurrou com um sorriso congelado enquanto tentava recuperar o controle da situação. Sem piadas, Sr. Thompson. Apenas negócios, respondeu Marcos, gesticulando para a mesma porta lateral. E gostaria de apresentar a nova CEO da Tech Fusion, nomeada oficialmente pelo Conselho esta manhã.
Quando Sofia entrou no palco, o reconhecimento atingiu os executivos como um comboio em alta velocidade. A mulher que eles haviam humilhado e demitido 2 dias antes agora, caminhava com a confiança de alguém que sempre pertencera àquele lugar. O seu fato perfeitamente cortado, a postura impecável e o olhar determinado contavam uma história muito diferente da imagem que eles haviam construído dela. "Bom dia a todos", começou Sofia, com a voz clara e firme. "Para aqueles que não me conhecem, sou Sofia Oliver, mestre em ciências da computação, responsável pelo sistema de IA que revolucionou o processamento de dados em 3 continentes. E sim, sou a mesma pessoa que foi escoltada para fora deste edifício ontem por não se encaixar no perfil cultural da empresa." O ecrã atrás dela iluminou-se com um vídeo completo da entrevista. Cada insulto, cada risada sarcástica, cada comentário discriminatório amplificado para toda a sala ouvir. Victoria afundou-se na cadeira. Michael cobriu o rosto com as mãos. Derek olhou para o chão como se pudesse desaparecer nele. "A Tech Fusion tem uma história brilhante de inovação", continuou Sofia, avançando os slides, para mostrar gráficos impressionantes. "Mas também tem uma história sombria de discriminação sistemática, não apenas comigo." O novo slide mostrou estatísticas alarmantes. Candidatos altamente qualificados rejeitados por não se encaixarem culturalmente, 87% deles mulheres, negros ou de origem latina. Avaliações técnicas manipuladas para favorecer candidatos com o perfil certo. E-mails internos expondo comentários preconceituosos de executivos. "Isso é difamação", protestou Richard, avançando para o palco, apenas para ser gentilmente contido por 2 seguranças. "Difamação requer falsidade", respondeu Sofia calmamente. "Tudo aqui está documentado nos seus próprios sistemas, aos quais tive acesso total nas últimas 24 horas como CEO." O slide seguinte mostrava transferências bancárias ligando Richard Thompson à conta nas Ilhas Caimã. Em seguida, e-mails de Victoria ameaçando funcionárias que haviam denunciado assédio. Mensagens de Richard dizendo que as mulheres eram burras. Preguiços tiveram acesso total nas últimas 24 horas como CEO. O slide seguinte mostrou transferências bancárias ligando Richard Thompson à conta nas Ilhas Cayman. Em seguida, e-mails de Victoria ameaçando funcionárias que denunciaram assédio. Mensagens de Michael, assumindo o crédito por projetos de subordinados. Em conversas internas. Como nova líder da Tech Fusion, Sofia continuou a falar, agora com uma voz mais suave, quase compassiva. "A minha primeira ação oficial é anunciar uma revisão completa das nossas políticas de contratação e promoção. A segunda é..." Ela fez uma pausa, olhando para cada um dos 4 executivos para aceitar a demissão voluntária dos executivos, que não representam os valores que queremos cultivar. Richard deu um passo à frente com o rosto contorcido de raiva. "Não pode fazer isso. Na verdade, ela pode intervir." Helena Pérez, a advogada, levantou-se da primeira fila. "Evidências de discriminação sistemática, apropriação indevida de fundos e assédio moral constituem justa causa para a demissão imediata. A demissão é uma cortesia que eu recomendo fortemente que aceitem." Os seguranças aproximaram-se discretamente, segurando 4 envelopes. "Os seus termos de saída", Sofia explicou. "Assinem agora, ou enfrentaremos isso no tribunal." Com todas essas evidências tornadas públicas em documentos oficiais um por um, com as mãos trêmulas e os rostos pálidos, os 4 executivos assinaram as demissões. Victoria deixou cair uma lágrima ao entregar o crachá. Michael não conseguia olhar nos olhos de ninguém. Derek parecia fisicamente doente. Richard, o último a assinar, partiu a caneta da empresa ao pressioná-la com demasiada força contra o papel. Quando os 4 foram escoltados para fora do auditório, um silêncio total dominou a sala. Então, lentamente, como o amanhecer de um novo dia, os aplausos começaram, a princípio hesitantes, depois crescendo em intensidade até se transformarem numa ovação de pé. Investidores, funcionários e convidados perceberam que estavam a testemunhar não apenas uma mudança na liderança, mas uma mudança completa de paradigma.
Sofia esperou os aplausos cessarem antes de continuar. A Tech Fusion sempre se orgulhou de estar na vanguarda da tecnologia. Hoje, estamos a dar mais um passo em frente. Estamos também a liderar o caminho em integridade, diversidade e excelência genuína. O que ninguém no auditório poderia ter previsto era que aquela manhã marcaria apenas o início de uma revolução silenciosa no Vale do Silício. Enquanto o mercado tentava processar o que tinha acontecido à Tech Fusion, outros CEOs de outras empresas começaram a olhar nervosamente para as suas próprias políticas de contratação e para os armários cheios de esqueletos que mantinham trancados, porque a verdadeira transformação aconteceria apenas dentro daquelas paredes de vidro. Mas em todas as salas de reunião onde pessoas como Victoria, Michael, Derek e Richard acreditavam que poderiam continuar a julgar o talento pela aparência, sem nunca enfrentar as consequências. 6 meses transformaram completamente a Tech Fusion. O que antes era um império de vidro e aço dominado por um círculo fechado de executivos privilegiados, agora pulsava com uma energia diferente. Sob a liderança de Sofia, a empresa não só manteve a sua posição de liderança tecnológica, mas também se expandiu para novos mercados, com um aumento de 43% nas ações desde a famosa Assembleia de Acionistas. O 400º andar, anteriormente, o santuário exclusivo dos executivos de topo, foi redesenhado como um espaço colaborativo, onde equipas diversificadas desenvolviam as próximas inovações. O escritório onde Victoria Reed humilhou o seu chefe, Derek por cento de aumento nas ações, desde a famosa Assembleia de Acionistas. O 400º andar, anteriormente o santuário exclusivo dos executivos de topo, foi redesenhado como um espaço colaborativo, onde equipas diversificadas desenvolviam as próximas inovações. O escritório onde Victoria Reed humilhava os candidatos agora exibia uma parede de vidro gravada com as palavras: "O talento não tem aparência definida. Os resultados falam por si", explicou Sofia a um grupo de jornalistas durante uma visita às instalações renovadas. A nossa nova política de contratação, baseada exclusivamente em competências técnicas e pensamento inovador, atraiu talentos que os nossos concorrentes nem sabiam que existiam. Sabiam que existiam. A revolução silenciosa que começou na Tech Fusion estava a causar ondas em todo o setor tecnológico. 3 outras grandes empresas implementaram políticas semelhantes, e um movimento crescente pela diversidade genuína, não apenas como marketing, mas como estratégia de negócios, estava a ganhar força. Enquanto isso, a vida dos ex-executivos estava a tomar rumos drasticamente diferentes. Victoria Reed enviou 15 currículos para empresas menores e recebeu 15 rejeições. O seu nome, outrora sinônimo de conexões poderosas, agora carregava o peso do escândalo de discriminação amplamente divulgado. Estamos à procura de candidatos que melhor se adaptem à nossa cultura corporativa. Era a resposta padronizada que recebia de um recrutador. A mesma palavra que ela tinha usado para rejeitar dezenas de candidatos qualificados ao longo dos anos. Michael Chan enfrentava um processo judicial por apropriação indevida de ideias depois de antigos subordinados, encorajados pela queda dos executivos da Tech Fusion, terem reunido coragem para denunciá-lo. O seu perfil profissional outrora brilhante estava agora manchado por acusações que não podia mais abafar com o seu poder. Derek Porter foi forçado a vender o seu apartamento de luxo e carro desportivo para cobrir dívidas acumuladas. Ironicamente, a sua última entrevista de emprego foi conduzida por uma mulher negra que, sem ele saber, tinha sido uma das candidatas que ele humilhou anos antes na Tech Fusion. Quanto a Richard Thompson, o outrora poderoso vice-CEO, ele estava em sérios problemas legais. A investigação sobre contas nas Ilhas Caimã se transformou num caso federal de evasão fiscal. O seu império de aparências estava a desmoronar-se enquanto advogados caros tentavam mantê-lo fora da prisão. A verdadeira liderança não tem a ver com poder ou aparência, explicou Marcos durante uma conferência sobre tecnologia e ética nos negócios, onde ele e Sofia eram oradores convidados. Tem a ver com visão, competência e, acima de tudo, integridade. A audiência de jovens empreendedores e estudantes de tecnologia
aplaudiu entusiasticamente. Entre eles estava Lucas, um jovem programador que Sofia tinha contratado pessoalmente, depois de descobrir que ele tinha sido rejeitado 3 vezes pela antiga administração, apesar do seu código impressionante. A Sra. Olivera mudou a forma como vemos as oportunidades, comentou ele a um repórter após o evento. Antes pensávamos que precisávamos parecer executivos para nos tornarmos um. Ela provou que o que importa é o que você traz para a mesa, não como você se veste quando se senta. No final daquele dia, Sofia encontrou um pequeno presente da equipa de desenvolvimento na sua secretária. Uma réplica em miniatura do tablet que Victoria lhe tinha passado durante aquela entrevista fatídica, agora transformado num troféu com a inscrição para aqueles que resolveram muito mais do que um problema de código. Enquanto observava a cidade abaixo através das mesmas janelas de vidro que antes a excluíam, Sofia refletiu sobre a sua jornada. Não se tratava de vingança, mas de correção, não apenas de uma injustiça pessoal, mas de todo um sistema que desperdiçava talento com base em aparências e preconceitos. No estacionamento da Tech Fusion, onde antes só eram permitidos carros de luxo, havia agora uma diversidade de carros, incluindo alguns que nunca se tratava de vingança, mas de correção. Não apenas de uma injustiça pessoal, mas de todo um sistema que desperdiçava talentos com base em aparências e preconceitos. No estacionamento da Tech Fusion, onde antes só carros de luxo eram permitidos, agora havia uma diversidade de veículos. Do Tesla do novo diretor financeiro ao carro compacto do estagiário promissor, do sedã da família do gerente de produto, à motocicleta do programador que revolucionou a segurança digital da empresa. A verdadeira transformação não estava apenas nos números impressionantes que a Tech Fusion agora apresentava, mas nas pessoas que agora tinham a oportunidade de mostrar o seu verdadeiro potencial. Sofia sorriu ao lembrar-se daquele dia em que foi escoltada para fora do edifício, humilhada e encharcada. Às vezes, o preconceito dos outros pode tornar-se o catalisador de uma revolução necessária. Às vezes, ser subestimado é o maior presente que podemos receber. Uma oportunidade de provar que o verdadeiro valor nunca esteve na aparência, mas na essência.